Boa tarde, meu nome é Júlia e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. Bom, esse é um assunto um pouco polêmico e um pouco difícil de falar, porque muitas pessoas têm muitas opiniões. Então vamos lá. Como dada a situação que o nosso país se encontra hoje, que o mundo se encontra hoje com esse isolamento social, as denúncias de abuso aumentaram muito. Já é uma coisa frequente, mas no isolamento aumentou ainda mais. Por quê? Normalmente ou geralmente os abusadores são pessoas da família da criança, da vítima. São pessoas em que ela confia, são pessoas próximas. E quem normalmente costumava observar diferenças no comportamento ou que podia acompanhar mais de perto e perceber que tinha alguma coisa errada eram os cuidadores de creche, eram os professores, eram pessoas meio que de fora da situação, porque às vezes o abuso acontece dentro da nossa casa e pessoas da nossa própria família não conseguem ter voz ou não conseguem enxergar o que realmente está acontecendo. Então, aumentou muito os casos de abuso e é muito preocupante, né? Porque, assim, esse assunto é um tabu, vamos dizer assim, porque muitas pessoas têm muitas opiniões diferentes e às vezes não conseguem focar mais a fundo no real problema. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, o que a gente pode fazer na campanha, o que a gente pode tentar fazer para diminuir isso? Eu acho que a base de tudo é a conversa. A base de qualquer coisa é o diálogo, sabe? As crianças, elas demonstram, principalmente as crianças que sofrem abuso, elas têm uma mudança no comportamento delas, elas ficam mais agressivas, ficam em pânico ou agem em umas situações ou perto de uma pessoa que transparece que tem alguma coisa de errado, fora inúmeras outras coisas que podem demonstrar que ela tá sofrendo um tipo de abuso. Lembrando que abuso a uma criança não é só um abuso sexual. Existe negligência, existe abandono, inúmeras coisas que podem ser observadas de uma criança. Então, assim, a base de tudo é a conversa. O que a gente pode fazer é alertar todo mundo, alertar os pais, alertar a família, alertar os vizinhos, porque às vezes a denúncia vem de um vizinho que ouviu um grito, um choro, alguma coisa diferente com mais frequência e fica preocupado e não pode se intrometer, então eles precisam denunciar para ser feita uma investigação, para saber o que está acontecendo com essa criança. Em relação às coisas que a gente pode fazer para prevenir isso, como eu disse, a conversa. Então, assim, é fundamental que as crianças entendam o que é certo e o que é errado e o que pode e o que não pode ser feito com elas. Mas a gente não pode falar sobre coisas sexuais com crianças porque elas não entendem. Aqui ninguém tá falando que vai ensinar ela como fazer tal coisa. A gente tá querendo o quê? Que explique para ela o que é uma parte íntima do corpo, o que é contato íntimo, para ela ter noção de que não pode acontecer, para ela ter noção de que se alguém tocar nela, tá errado, e que se ela for obrigada ou se ela tocar em alguém, tá errado também. A gente quer esclarecer isso na cabeça das crianças e nunca, jamais, em hipótese alguma, culpar a criança caso ela for contar pra você. Castigar ela ou fazer ela se sentir reprimida. Faz com que a criança sinta um abalo psicológico tão forte que a faça se sentir culpada pelo que está acontecendo, quando na verdade ela é uma vítima. Então, assim, a gente precisa ficar atento aos sinais,
A gente que agora tá dentro de casa precisa ficar sempre atenta ao que tá acontecendo. Não tô falando de bisbilhotar o vizinho, mas caso ouça ou caso veja alguma coisa suspeita, uma criança machucada ou um pouco mais quietinha no cantinho dela, reprimida, e que tenham atitudes diferentes perto de certa pessoa ou diferente com alguma atitude, com brincadeirinha que não é da idade dela ou que ela não aprendeu aquilo na escola, com certeza, ficar de olho. E conversar, estimular que aquela criança converse mais, ensinar que aquela criança não aceitar presentinho de ninguém sem a conscientização dos pais dela, que converse sobre o que é certo mesmo e o que é errado em relação a esse tipo de coisa. Então, se alguém tocou, ela precisa contar onde aconteceu, como aconteceu. Se alguém obrigou ela a tocar, contar o que aconteceu, como aconteceu. E ter um diálogo, sabe? Uma relação baseada em confiança mesmo. Ela não pode sentir que ela está sendo reprimida. E assim, existem diversos canais de denúncia, como o Disque Já, ou o Disque Agora, Disque 100, e as delegacias, principalmente a delegacia da mulher, porque é a delegacia que cuida desses casos de abuso infantil. Existem também alguns sites que podem ser usados como denúncia, a maioria deles com denúncia anônima. Eles podem te encaminhar, te instruir ao que você deve, o que você não deve fazer. E assim, existem campanhas, existem meios de você poder ajudar outras pessoas. É um assunto importante, é um assunto que a gente devia discutir mais, que a gente devia falar mais abertamente, porque é uma coisa que acontece, infelizmente, com frequência e que não é justo com uma criança, não é justo com um adolescente, não é justo com vida nenhuma isso, em qualquer faixa etária, que tire a liberdade da pessoa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar com esse vídeo. Eu espero ter ajudado com as informações que eu consegui, feitas da minha pesquisa. E espero que vocês gostem. Beijo!